2020 é um ano que vai ficar na história da humanidade. Ano da enfermagem, definido pela Organização Mundial de Saúde, Nursing Now Brasil, colocou na vitrine os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no enfrentamento da pandemia Covid-19, um dos maiores desafios da saúde pública. Esta edição especial do Corém Paraná Premia tem o objetivo de jogar luz ao trabalho desenvolvido por todos aqueles que têm desempenhado a profissão, com coragem, sabedoria e, acima de tudo, com humanidade. A pandemia não acabou e nossos desafios são imensos. Devemos nos apropriar dos ensinamentos de Florence Nightingale, sempre tão atuais, buscando a capacitação permanente, principalmente frente a uma doença nova, sem vacina e sem tratamento, e nos reinventar a cada dia perante este desafio. Parabenizo a cada colega que orgulha seu conselho de classe nesse enfrentamento. Somos mais de 108 mil profissionais de enfermagem no Paraná, número expressivo que reflete sim a importância da categoria para a área da saúde. Esse vídeo quer homenagear a todos os que estão atuando bravamente nesta grande batalha. O vídeo do COFEM, elaborado por ocasião da Semana de Enfermagem 2020, mostra um pouco da nossa realidade, bem como vamos conhecer, nesta data, o depoimento de colegas do Paraná que assistiram ao paciente com Covid e adquiriram Covid. A homenagem do Corém Paraná a todos os profissionais de enfermagem. É enorme a chance de uma contaminação maciça de profissionais de saúde. Entre o recomendado e a realidade, falta até o mais básico. A situação é alarmante. Coragem. É o que eu mais preciso agora. Que eu tenha vigor para suportar a batalha. E que ela não tire do meu lado os que combatem comigo. Que a paixão pela minha profissão me guie nos momentos mais sombrios. E se um dia eu duvidar, me lembre que eu não estou sozinho. nós não estamos sozinhos. Para os que deixei em casa, eu peço proteção. Aos que contam com meus conhecimentos, uma cura. Aos que têm o poder de transformar minhas necessidades em realidade, ação. E o nosso trabalho, hoje tão reconhecido, não volte a ser esquecido. Eu estarei sempre ao seu lado. E eu conto com você até o fim desta jornada. Essa vai ser a maior batalha das nossas vidas. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim será. O ano da enfermagem nos lembra a importância desses profissionais. Eles precisam de dignidade. Compartilhe esse manifesto em nome da segurança e respeito à vida de mais de 2 milhões de profissionais brasileiros. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Medo. Resume tudo em medo. Medo do desconhecido, medo de saber se você vai conseguir atender aquele paciente sem que ele fique grave e possa vir a ter complicações que são sérias. É um medo de não saber se você vai poder encontrar novamente ele no dia seguinte. É uma sensação de impotência muito grande. E de você atuando, a gente acaba se expondo bastante. A gente tem que se proteger demais e mesmo se protegendo, eu peguei o Covid-19. Impotência, desespero, família, filhos, avós,
e você não quer passar para ninguém. Você não sabe se vai conseguir retornar ao trabalho, medo de pensarem que você não se cuidou, como atuando diretamente, medo de saber que você falhou e ao mesmo tempo nada disso você se entende. É muito medo. Quando nós atendemos o primeiro caso foi assustador, porque a gente se perguntava se a gente tinha cometido algum erro no sentido de transmitir isso para os nossos familiares. A gente tinha consciência que a nossa vida ia mudar, porque nós não mais visitávamos os nossos parentes e se limitamos praticamente ao trabalho e à casa. Se pudesse, nem para casa a gente iria. A gente teve uma estratégia de um colega cuidar do outro, porque a gente tinha que a todo momento se policiar para não se contaminar. E ao mesmo tempo que a gente ia para casa, a gente se perguntava se a gente não estava contaminado para transmitir para os nossos entes queridos. Eu trabalhava no UTI e tinha certeza que eu iria pegar, mas a gente pensa, né, que talvez a gente esteja um pouco mais imune e que talvez não fosse tão grave. No entanto, foi assustador, porque eu acabei indo para a UTI, né, sendo paciente, e alguns pacientes que eu havia cuidado na UTI acabaram presenciando eu também na UTI. Eu fui entubada, eu fiquei bem grave, quase fui a óbito, e é uma doença que agoniza. A gente, como paciente, a gente não vê nossos familiares e o único rosto que a gente vê, né, no meu caso ali era dos colegas, uma sensação de morte. E como seria, né? Durante os 13 dias que eu fiquei internada, não vi a minha família. Então, a função da enfermagem é fundamental. Foi bem complicado a gente saber que a gente está na instituição, sem saber o que fazer, com tantas pessoas chegando e não ter onde pôr. E a gente fazendo o que a gente pode e o que a gente talvez nem possa fazer, com medo, tendo que dar suporte para os funcionários também, porque estavam todos apavorados. Foi bem complicado, não foi fácil e até hoje não está sendo fácil passar por essa situação. Eu contraí o vírus em julho, onde estava na verdade, o hospital quase que todo contaminado, tivendo que remanejar funcionários de um setor para o outro, porque estava faltando funcionário, porque estava todos afastados. Foi bem difícil, não foi fácil. Eu contraí o vírus, não foi bem leve, graças a Deus. Fiquei em casa, mas bateu um desespero. Será que eu ia ter que voltar a trabalhar? Como que eu ia voltar a trabalhar? Se eu ia conseguir voltar a trabalhar? No dia da volta foi bem difícil. A gente não consegue imaginar se a gente vai conseguir superar. Esse ano de 2020 foi bem complicado. Viver esse momento Covid não está sendo fácil. Eu atuava no posto de enfermagem. Fui convocada para ir para o pronto atendimento e bem na época foi que começou o Covid no Brasil. Então, assim, foi um momento muito difícil, pois a gente não sabia nada da doença, do que estava por vir. Pacientes totalmente desesperados, pessoas muitas vezes não apresentando algum sintoma, já estavam correndo para o hospital, mais pelo medo. Então, para a gente também aquilo foi bem angustiante, né, viver tudo isso. E quando realmente os casos começaram a aparecer, foi difícil, porque você marca algumas pessoas, você tem algumas lembranças de pacientes que chegavam em 2 dias, um dia depois, você via que o paciente ia a óbito. Você se sentia como se você tivesse falhado em algum momento. Porém, a gente não é um super-herói, a gente não tem o controle de tudo, a gente desempenha a nossa função com o melhor que a gente pode, mas infelizmente é uma doença que a gente ainda desconhece muita coisa. E você vê seus colegas se contaminando, não é fácil. Eu, por exemplo, fui contaminada pela doença, mas graças a Deus eu consegui superar,
não precisei de internamento, passei bem tranquila. E o que eu posso dizer para vocês é que, assim, infelizmente, é uma doença complicada, é uma doença grave. Vamos se cuidar, vamos cuidar um do outro, porque não é fácil para ninguém você ver alguém morrer na sua frente. Quando tudo isso começamos a organizar os processos assistenciais, né, montar as UTIs para receber esses pacientes, né, que a gente sempre via tudo acontecendo pela televisão e parecia tudo muito distante. Junto com os pacientes começaram a vir também as grandes baixas nos nossos serviços especializados, principalmente a linha de frente, né, os técnicos e os enfermeiros, né, se falando em termos de assistência. Foram vários técnicos, foram vários enfermeiros que nesse período então precisaram de afastamento, muitas vezes tocando, né, unidades cheias com 5, 6 funcionários, uma carga horária de trabalho assim muito exaustiva, né? E a gente sempre dando um suporte como coordenação, né, como supervisão, até, né, eu me ver nessa situação de ter uma suspeita de Covid, fiz o teste, positivei, fiquei internado, né? E isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? Eu internei, fiquei 24 horas na UTI, saí, fui de alta da UTI, tive uma piora em menos de 24 horas e precisei voltar, né? Para mim, o momento mais difícil foi literalmente o momento da intubação, né? Onde eu sabia o que iria acontecer, né? Como iria acontecer, embora eu estivesse num ambiente, né, onde eu trabalho há mais de 10 anos, é a minha família, mas assim, eu me vi muito preocupado, sabendo, né, de tudo que eu já tinha visto e sabendo que aquilo estava acontecendo comigo. O que ficou para mim desse momento ajudei muito, servi muito, adoeci muito, né, e quase perdi a minha vida com isso. Não faria nada diferente enquanto, né, de assistência, porque escolhi ser enfermeiro porque eu amo, mas assim, é um momento que a gente tem que repensar muito em nossa saúde, que a gente também pode ser doente, né, e essa condição nos remete assim a momentos muito tristes, principalmente a solidão, a distância e esse isolamento que acaba então assim nos machucando muito. A Comissão de Técnicos Auxiliares de Enfermagem do Corém Paraná atuou nas duas gestões da presidente Simone Peluso para aproximar os técnicos e auxiliares de enfermagem ao Conselho. Agradeço a todos que atuaram nesse sentido de fortalecer as duas categorias do quadro 2 e 3. Neste momento de pandemia, queremos prestar homenagem a todos aqueles que estão na linha de frente da assistência aos pacientes da Covid-19. A equipe de enfermagem só está completa com as 3 categorias unidas e juntos somos protagonistas do cuidado. No Paraná, as 2 categorias do quadro 2 e 3 somam mais de 80 mil profissionais, desenvolvendo um trabalho essencial para a recuperação dos contaminados. A nossa homenagem a todos que assumem diariamente o compromisso com a vida. Mulheres, mães, homens, pais, filhos, indivíduos, profissionais. Trabalhadores que sofreram revés em suas vidas e se viram enfrentando um dos maiores desafios da saúde pública mundial, a pandemia da Covid-19. Ação, reação, proteção, paramentação, desparamentação, comprometimento, profissionalismo e entrega. Cansaço, exaustão, medo, angústia, isolamento, superação, vitória, finitude. Um misto de sentimentos em conflito. Acima de tudo, o senso da responsabilidade. Embora pelo motivo errado, a pandemia colocou a enfermagem na vitrine. A sociedade tem acompanhado a grandiosidade do trabalho desempenhado 24 horas em prol de todos que buscam atendimento. Aqui no Paraná, muitas foram as baixas, mas essas mortes não podem ser consideradas apenas números na estatística. Cada colega que faleceu teve sua história de superação, conquista e dedicação. E nesta noite, nós, da Comissão de Técnicos Auxiliares do Corém Paraná,
Queremos homenagear os protagonistas desta batalha, que nos deixaram como legado a força do trabalho em equipe, a importância de nos darmos as mãos, o exemplo da batalha até o último momento e o valor da profissão que escolhemos e abraçamos com responsabilidade, conhecimento, ética e amor. A eles, a nossa homenagem.